Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto. Eu quero convidar as crianças que venham aqui à frente. Vamos estar orando por elas, pelo nosso culto também. Convidar a tia Ellen, que vai estar com elas. Vamos agradecer. Senhor, obrigado, Deus. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor nos trouxe em segurança. Nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja falando conosco essa noite, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para a Tua palavra, Senhor. Bem como as nossas crianças também, ó Pai. Guarda, Senhor, a cada uma. Protege, Senhor, a cada uma. Esteja, Deus, abençoando também nessa noite o culto na linguagem delas, Pai. Que elas venham estar ali sendo ministradas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Que possa estar sendo plantada ali, ó Deus, uma semente do Teu amor e da Tua palavra, Senhor. Cuida de nós, Senhor, e esteja recebendo todo o nosso louvor e toda a nossa adoração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido você que se coloque de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela semana que nós tivemos, por estarmos aqui mais um dia. Vamos louvar o nome do Senhor. Por se lembrar de mim, pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus e sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos passar agora para o momento missionário, que está com a juventude.
Então, irmãos, a juventude sorteou, foi sorteado, né? Nós ficamos com a Europa e eu anotei aqui alguns desafios que estavam na revista da Junta de Missões, alguns desafios que nós temos em evangelizar lá na Europa. O primeiro deles é a chegada dos refugiados. E os desafios lá também são vistos como oportunidades. E isso também é uma oportunidade de apresentar Jesus para eles, já que muitos refugiados chegam lá vindo de países fechados e não conhecem mesmo a palavra do Senhor. Muitos sequer não ouviram falar o nome de Jesus, não conhecem. Então, isso é visto como uma oportunidade para os nossos missionários que estão lá. E a outra, eu achei muito, muito interessante os jovens terem tirado esse continente, porque um dos desafios é alcançar os jovens. E a maioria das igrejas é pequena e é constituída por pessoas com mais de 50 anos. E não ter crianças e jovens compromete o futuro da continuidade da igreja local. Então, o alcance de jovens lá é muito pequeno. Então, os missionários tentam sempre fazer uma busca com relação a isso. Nós precisamos orar. E sempre enviar as nossas ofertas. E eu anotei aqui uma coisa muito interessante. São muitos os desafios no continente para completar a missão, que é o nosso tema e a nossa divisa também. Mas nós sabemos que nós podemos contar uns com os outros, com o envolvimento através de oração e através das ofertas, para que haja um reavivamento na Europa, através das nossas orações e também das nossas missões. Estava ouvindo eu também entrei lá, vi essas informações no site da Junta de Missões Mundiais, mas eu estava ouvindo uma mensagem, uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou que pregou numa igreja na Europa recentemente, e ele ficou espantado. Ele olhava assim e falou: só havia cabecinha branca, não tinha jovem, não tinha criança na igreja, e poucas pessoas, inclusive. E isso dá um indicativo de uma não continuidade da igreja, porque os jovens não têm interesse na igreja, as crianças não são levadas para a igreja. E eu estava vendo uma informação que eu tinha passado para o Marcos num outro site, o site guiame.com.br, da Federação de Entidades Religiosas da Espanha, evangélica, né? Religiosas evangélicas da Espanha. Mais de 10 milhões, isso de 2021, mais de 10 milhões de pessoas vivem em lugares não alcançados na Espanha, só na Espanha. Mais de 10 milhões de pessoas. Das 8.131 vilarejos, cidadezinhas da Espanha, 92% delas não tem nenhuma igreja evangélica. Das 8.131 cidades e vilarejos da Espanha, 92% não tem nenhum trabalho evangélico. Só na Espanha. Então você vê que os desafios do evangelho na Europa são muito grandes, né? Não tem... O evangelho está morto na Europa. Precisa de revitalizações de todas as igrejas, de todos os lugares, todo o continente europeu. Vamos orar nesse sentido, né? Para que Deus envie mais obreiros, porque uma das coisas que está no site da Junta de Missões é que o missionário tenta preparar obreiros autóctones, né? Obreiros da própria terra, porque fica mais fácil falar a linguagem. Mas não tem vocacionados, as pessoas não têm interesse nenhum em religião, não têm interesse nenhum em igrejas. E é um perigo, né? É um problema sério, considerando que a Europa já foi o berço da evangelização do mundo, né? De lá saiu o protestantismo, inclusive. E hoje estão vivendo esse momento. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Nós temos visto, ó Deus, o cumprimento da Tua palavra todos os dias. E através das informações que recebemos acerca da Europa e da Ásia hoje de manhã e de outros lugares do mundo, nós temos visto apostasia, pessoas abandonando a fé, deixando a fé, não tendo interesse na obra do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque ânimo no coração dos missionários e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, oriente os missionários, levante novos vocacionados, desperte a juventude e leve, ó Deus, o Teu Evangelho aos corações. Sabemos que a apostasia faz parte, ó Deus, de sinais sobre a vinda do Senhor. Mas, ó Deus, enquanto é dia, que o Senhor nos dê a bênção de fazer a obra que nos está proposta a ser feita. Portanto, ó Deus, eu te peço que a Tua igreja jamais perca a chama missionária. Que o Senhor, ó Deus, possa a cada dia nos impulsionar para fazer o trabalho que precisamos fazer enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar.
e que o Senhor Deus desperte a Europa para o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Olá, eu sou o pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, e quero desafiar você a se envolver na campanha de oração que fazemos por ocasião do mês do Ramadã. Neste mês, que se inicia no próximo dia 23 de março, os muçulmanos de todo o mundo jejuam e oram. Eu quero desafiar você a participar do nosso esforço em oração para que mais pessoas que hoje seguem ao islamismo conheçam a Jesus Cristo. No mês do Ramadã, na 27ª noite, há a chamada Noite do Poder, que é quando muitas pessoas que seguem o islamismo compreendem que podem falar com Alá e ele se revela a elas. Sabemos que só quem pode se revelar é Jesus Cristo, e por isso nós desafiamos você a orar incessantemente para que muitas pessoas em todo o mundo conheçam a Jesus Cristo na Noite do Poder. Que o Espírito Santo haja com liberdade, que Jesus seja manifesto à vida das pessoas de inúmeras formas. Vamos juntos completar a missão. Amém, irmãos? Qual que é o nosso tema? Vamos completar a missão. Vamos completar a missão. A nossa divisa. Vamos colocar de pé, irmãos? Mateus 28. Vamos lá. 19 e o 20. Que a gente já sabe, né? Ou pelo menos a gente deveria saber, né? De cor, né? Todo cristão convertido. E o 20, né? Vamos ler juntos? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Pode ficar de pé rapidamente. A gente estava lá em casa conversando com o João sobre missões agora, né? A Ellen perguntando para ele, falou: meu filho, o que é missão? Missão é fazer alguma coisa que alguém mandou. É isso mesmo, meu filho. E o que Jesus Cristo mandou para a gente ali? O que ele falou? Todo mundo, né? E eu estava ouvindo uma missionária falando essa semana, irmãos, uma menina que se converteu em 2012, e ela trabalha com a parte de esportes. Em 2012 ela se converteu, uma jovem. E aí, pastor, ela era bancária, já largou o emprego, já foi para o seminário, começou a fazer cursos de capacitação, começou a treinar, a correr. E ela, de 2012 para cá, ela já conheceu mais de 30 países. E ela falou que ela foi se capacitando, vendo a urgência do chamado, e ela falou uma coisa interessante, que ela foi quebrando paradigmas, né? A gente de manhã ouviu falar da Ásia, agora a gente ouviu falar da Europa, e agora a gente ouviu falar do mundo muçulmano. E a gente, na nossa cabeça, muitas vezes, a gente pensa assim: nossa, a África precisa ouvir de Jesus, que as pessoas são pobres. Já nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal já é melhor de vida, não precisa ouvir falar de Jesus. Ela falou que todo aquele que não conhece Jesus é um miserável. Deus colocou isso no coração dela. Não importa se está na África, se está nos Estados Unidos. Hoje a irmã Cici postou um vídeo de satanistas, vocês viram? Alguém viu no grupo aqui? Os jovens lá fazendo a cruz. Irmãos, o mundo sem Cristo é um mundo miserável. E o pastor falou da igreja, né, pastor, de 50 anos na Europa. Olha para a nossa igreja aqui agora, olha para a igreja do lado aí. Cadê os jovens? Cadê as crianças? As crianças estão lá dentro lá. E os jovens? A gente não está longe dessa realidade não, irmãos. Está aqui, ó.
E se a gente não começar a sair por todo mundo, começando por Jerusalém, começando aqui, acontece a mesma coisa. A Ásia foi o berço do cristianismo, depois foi para a Europa. A Ásia está lá devastada, sem conhecer Jesus. A Europa, Estados Unidos, está a igreja fechando, irmãos. Tá, porque Jesus vai voltar, irmãos. Não é para você desanimar isso, não. Isso é para você ter força e perseverar, porque Jesus fala que quando Ele voltar, se porventura Ele achar fé na terra, a gente está brincando às vezes de ser crente, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. A gente às vezes brinca de ser cristão. Infelizmente, falo por mim, tá? Mas Deus é maravilhoso, Ele é grandioso. A nossa junta tem feito trabalhos maravilhosos, irmãos. A gente vê os trabalhos, a gente fica pensando como Deus Ele opera, irmãos. Opera com simplicidade, coisas pequenas, mas que trazem grandes resultados. Pessoas sendo salvas mundo afora através da minha e da sua oferta, da minha e da sua oração. E Ele chama para a gente completar essa missão. Teve um terremoto há pouco tempo na Turquia. A nossa junta se mobilizou e conseguiu juntar 120 mil reais. Com esses 120 mil reais, com mais um dinheirinho que foi juntando, comprou 5.900 cestas básicas, comprou 5.900 colchões, 5.900 cobertores, comprou 2.000 e poucos agasalhos. Eu estava vendo o pastor dando um relato do que foi comprado e foi falando o que Deus fez, foi mostrando aos irmãos lá na Turquia, o amor sendo manifestado. Depois teve terremoto no Peru, agora teve um terremoto no Paquistão e no Afeganistão, né? E eles mandam pessoas para lá, estão mandando missionários para lá para socorrer as pessoas. E eles pediram para a gente, como promotor de missões, para que as ofertas fossem mandadas até amanhã. Então, se você quiser trazer uma oferta ao Senhor, traga uma oferta de missões hoje. O que você puder fazer, o que você puder ofertar, a gente vai estar enviando amanhã. A campanha não termina, mas a gente vai estar enviando amanhã. Já pedi a Adriana, né, para ver o que a gente tem, já mandar. A gente tem esse mês o sorteio da bicicleta, que vai ser domingo que vem. Se você quiser ajudar a participar, R$20, está lá a bicicleta lá atrás lá. A gente tem o Bazar dos Adolescentes. A gente tem o Picolé Missionário, que está lá também, que eu vou colocar depois aqui para a gente estar fazendo também. A gente tem os doces das crianças, né, que estão fazendo pela manhã. A gente tem tanta coisa acontecendo, né? Isso tudo é para ajudar, mas a gente tem que já também fazer uma oferta. Traga a sua oferta, participe, irmãos. O pastor falou de manhã hoje aqui na igreja, uma coisa que ele falou, e é a mais pura verdade. É um privilégio para mim e para você poder servir esse Deus. É um privilégio a gente poder estar aqui na igreja. É um privilégio você poder dobrar e falar: eu sou servo de um Deus que é vivo. Isso é privilégio, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso demais. A gente não tem noção do que é isso, irmãos. O que é servir esse Deus maravilhoso? Quando eu não era cristão, irmãos, eu conversei com um professor meu, pastor. Ele mandou umas fotos, está aqui na minha 5ª série. E eu comecei a olhar lá em casa, né, vendo, lembrando. Aí eu falei: Ellen, nessa época da minha vida eu não era nada. Eu não era nada, irmãos. Não fazia diferença no mundo nenhum. Apagado na escola, só fazia besteira, aprontei coisas assim terríveis. Mas não conversava com ninguém, não tinha. Aí, sabe, eu era o mais feinho da classe, né? Continuo sendo até hoje. Então não tinha nada, era um negócio esquisitinho. Mas eu me lembro quando eu conheci Jesus. E eu me sentia tão gratificado quando eu chegava na igreja e as pessoas me davam atenção. Quando eu entrei pela primeira vez, que eu vi a Elaine, filha do pastor Elias, que eu vi a Adriano, que estão aqui na igreja até hoje, já tem mais de 30 anos, quase 35 anos isso. Eu me lembro como eu fui valorizado, como eu me senti abraçado, irmãos. E daquele dia em diante, Deus mudou a minha vida. Eu passei a fazer sentido para as pessoas, eu passei a fazer sentido para mim mesmo. E Deus, através da minha vida, apesar de eu ser um pecador miserável, foi fazendo coisas maravilhosas. E assim Ele fez na vida de vocês também. Quando a gente não tinha Jesus, a gente era miserável, irmãos. Sabe? Então, quantas pessoas na Europa são miseráveis que não têm a Cristo? Quantas pessoas na Ásia, nos Estados Unidos, que foi um dos berços do Evangelho aqui na América. A nossa igreja é filha da igreja americana, que está acabando lá também. Nós somos descendentes de missões mundiais da Igreja Batista. Começou em Juiz de Fora. Começou aqui esse sonho de poder evangelizar. Então a gente tem raiz aqui, irmãos, de poder fazer, de participar dessa obra maravilhosa, essa obra grandiosa, irmãos. Então, sabe, coloque a sua vida. Comece a pensar na pessoa que está do seu lado, no seu vizinho, no seu companheiro de trabalho, da pessoa da fila do mercado. Estou sempre falando isso com vocês, porque é verdade, irmãos. Os campos estão brancos, irmãos, estão brancos para a ceifa, estão brancos. Mas a gente está tão preocupado com a gente, com os nossos afazeres, com os nossos sonhos, com o nosso trabalho, com as nossas tristezas, que a gente não está vendo que os campos estão brancos. E isso vai ser requerido de mim e de você, sabia? O Senhor vai falar: o que você fez para mim? O que você falou de mim? O que você tem feito? E eu tenho pensado nisso, irmãos. Então traga a sua oferta, né? Fazer missões não é mandar ninguém no seu lugar, não, é ir junto, né?
Transmundial fala isso. Não, sabe, traga a sua oferta, sabe? Pensa no que você pode fazer mais e fala de Jesus. Não deixa a gente virar uma Europa, não. Não deixa a gente virar uma Ásia, não, sabe? Começa que você é missionário, eu sou missionário. Nós somos comissionados, como falou o João, alguém nos mandou, a mim e a você, fazer diferença nesse mundo. Que Deus nos ajude, né? Louvado seja Deus pela juventude que orou pela Europa. Esse do Ramadã que a gente falou aqui, irmãos, no dia 27, no 27º dia, que vai ser dia 18 do mês que vem, eles começam a orar à noite, porque a gente pensa que muçulmano é tudo ruim. Não, tem gente sincera ali, que quer buscar Deus, só que nunca ouviu falar de Jesus. Os muçulmanos, irmãos, da Ásia, 80% nunca ouviram falar de Jesus. E se a gente for olhar pela estatística, 80% nunca vão encontrar um crente. Já pensou nisso? É muita gente, são bilhões de pessoas, é mais de 1 bilhão de pessoas. E aí, qual é a nossa oração? Senhor, salva eles no Ramadã. Eu já vi testemunho, irmãos, graças a Deus por isso. Como Deus falou com Abraão, pastor, sai da tua terra. Deus se revelou a Abraão. Deus se revela até hoje, irmãos, no mundo islâmico, sabia? Pessoas estão indo lá para Meca e estão lá com sinceridade no coração e tiveram sonhos com Jesus. Jesus se revelou a elas e se converteram sem conhecer um crente, mas conheceram o privilégio de conhecer o próprio Deus. Então a gente ore pelos muçulmanos para que Deus possa revelar-se a eles, irmãos. As pessoas que não têm ninguém para falar para elas, como Deus fez com Abraão, que Deus faça com elas também, né? Coloque a sua vida em oração por isso e traga a sua oferta nesse momento com alegria, porque a nossa obra, irmãos, sabe até quando que ela vai durar? Até que Ele venha, amém? Porque a graça de Jesus nos alcançou e a gente tem o privilégio, o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Traga a sua oferta. Amém. Tá bom. Durante esse cântico, os irmãos então têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Que a graça do Senhor nos alcançou, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa grandiosa demais. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que você está vivendo não, mas não se preocupa não. Deus cuida da sua vida. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que você pode ser na vida de alguém só depende de você. Fazer diferença na vida do seu próximo, dos missionários, das pessoas que não conhecem a Cristo. E se eu não for, e se você não for, quem que vai, irmãos? Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for,
Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Fala assim agora bem forte: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Muito obrigado, porque eu tenho o privilégio de servir a um Deus vivo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque nós não éramos nada, Senhor. Éramos vazios, Deus, ou na verdade cheios de pecados, de coisas que não te agradavam, Deus, cheios de idolatria, cheios de feitiçaria, meu Deus, muitas vezes como eu fui, cheios de males terríveis, Senhor Jesus, que nos afastavam de Ti, que nos condenavam à morte eterna. Mas nós te louvamos porque aprove o Senhor mandar o Teu Filho Jesus, o Santo dos Santos, que morreu por nós naquela cruz. Ó Deus, muito obrigado por esse amor tão grande, Senhor Deus, tão grande, Jesus. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Deus. Isso não tem preço, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Nós te glorificamos por esse privilégio de te servir, um Deus tão santo, Deus tão maravilhoso, um Deus que se importa, Deus, um Deus que habita no alto e santo lugar, mas que também, diz a Tua palavra, habita com contrito e humilde de espírito, Deus amado. Um Deus que é Deus dos mansos, o Deus dos sofredores, que é Deus dos que choram, como diz a Tua palavra, Senhor Deus. Um Deus que se compadeceu de nós e entregou o Seu próprio Filho. Deus, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado, Deus, para todo sempre, Deus amado. Pai, que essa palavra de salvação que um dia nos alcançou, que nos achou perdidos, possa alcançar vidas que não te conhecem ainda, Senhor. Vidas na Europa que tem dinheiro, Deus amado, que tem riquezas, recursos, tem ciência, sabedoria humana, mas que não conhecem o Teu amor por eles, que se deixaram, Senhor, tem misericórdia, como já foi orado aqui, Senhor. Deus, também no Ramadão, os muçulmanos, Deus, pessoas como nós que têm maridos, que têm filhos, que têm problemas em casa, que têm falta de emprego, falta de dinheiro, Deus, que tem crise de fé, pessoas que estão doentes, Senhor Jesus, e que buscam esperança onde não há esperança, meu Deus, tem misericórdia deles, Senhor, se revela a eles, Deus amado, a missionários ali, a crentes ali, desperta os Teus filhos, Deus, nesses lugares, meu Deus, para que possam brilhar de tal forma como brilhou o rosto de Moisés quando viu o Senhor, que as pessoas possam ver ali os Teus filhos, terem desejo de te conhecer, dá ousadia aos Teus filhos, Senhor Deus. Mas há outro, Deus, que não tem chance de conhecer, Deus, a Tua palavra anunciada por homem algum, mas que o Senhor, como se revelou a Abraão, Deus amado, possa se revelar a eles, meu Deus, como o Senhor se revelou a José naquele sonho, Deus amado, o Senhor possa se revelar a eles, Deus amado. Ó Deus, se revela aquele povo, Jesus. Pai, usa as nossas vidas aqui, as nossas ofertas que foram trazidas hoje até o gasofilácio, são poucas, com certeza, meu Deus, diante da grande necessidade, mas como o Senhor multiplicou pães e peixes, Deus amado, o Senhor multiplica esse recurso, Deus amado, abençoa, multiplica, que sirva para a glória, para a honra do nome do Senhor, para que toda a terra conheça que há o Senhor, um Deus maravilhoso, que te conheçam a Ti como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, meu Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo meu pastor, pelos meus irmãos, obrigado por privilégio de servir ao Senhor com eles. Somos poucos, sim, Senhor, mas servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus santo, meu Deus, como é o Senhor, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Que alegria, Deus, poder te servir aqui com os meus irmãos, Senhor Deus. Obrigado pelos que estão aqui nessa noite, pela vida do Lúcio, Deus amado, da Mônica, pela família deles. Louvado seja o Teu nome pela obra que o Senhor fez na vida do Lúcio, e foi através de missões, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, louvado seja o Teu nome, porque o Teu sacrifício não foi em vão, Deus. Ó Pai, louvado seja o Teu nome pelas ofertas levantadas, pelas crianças que hoje venderam aqueles docinhos, pelos adolescentes que têm feito bazar. Deus, por tudo, Deus, que tem sido feito até aqui, Deus, e por tudo que há de ser feito, nós te glorificamos, Senhor Deus. Nós te louvamos porque tudo vem de Ti, Deus. Então, Senhor, toda a honra, toda a glória, Pai, recebe o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração, no nome de Jesus. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar.
até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome dEle. Amém. Bendizemos o Teu nome, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Levantamos o Teu trono nessa noite, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor é que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um
Queima, Senhor, com a tua glória, Pai. Queima, Senhor, o nosso coração, Pai. Faz arder de novo, Senhor, o fogo do teu Espírito Santo. Oh, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos dado o teu Espírito Santo, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por ser nosso amigo, por estar lado a lado na nossa vida, nos ajudando sempre, nos protegendo, nos livrando. Ô Espírito Santo, muito obrigada, Pai, pelos direcionamentos que vêm do Senhor. Te entronizamos, vem sobre nós, queima o nosso coração, até que nada mais importe. Te adoramos, bendizemos o teu nome, meu Jesus. Não há nada igual. Levante suas mãos, declare santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, igreja, Ele merece. Amém, glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Privilégio para nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Privilégio nós temos de adorar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, desde já, quer dizer, desde sempre, esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra, a mesma leitura da manhã, na verdade, Efésios 4, 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ministrar no coração de cada um de nós, conforme está no Teu coração, conforme a vontade do Senhor, para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós trouxemos uma primeira parte dessa mensagem, aperfeiçoamento e expansão. E nós usamos esses dois versículos para mostrar, de acordo com as Escrituras,
uma vontade de Deus, a necessidade da igreja em querer ficar e se manter nas mãos de Deus para ser aperfeiçoada e expandir e fazer a obra. Então hoje pela manhã nós vimos aqui, e o irmão David pode colocar para mim, jovem, versículo 11. Vamos recapitular alguma coisa que a gente viu aqui rapidamente pela manhã. Hoje pela manhã nós falamos sobre os 5 ministérios e falamos sobre os ministérios de dentro. Os ministérios de dentro aplicados ou apresentados no texto, você tem ali apóstolos, profetas, pastores e doutores. E os ministérios os ministérios de dentro, você tem profetas, pastores e doutores. Os ministérios de fora, você tem apóstolos e evangelistas. Então hoje pela manhã nós falamos sobre os de dentro, os pastores, doutores e os profetas. Conversamos um pouco sobre isso. A necessidade que a igreja primitiva tinha, a necessidade que a igreja de Deus tem, porque Jesus foi assunto aos céus, deixou a igreja e deixou o Espírito Santo como aquele que vai gerenciar a movimentação da igreja, vai gestar, vai conduzir a igreja pelos caminhos que lhe convém, para que a igreja cumpra a missão para a qual ela foi formada. Jesus não deixou um ajuntamento de pessoas para ficar girando em torno dele. Não, ele deixou discípulos. Ele não nos deixou como um grupo de pessoas que fica ao redor dele o tempo todo. Ele nos deixou como discípulos. Como discípulos. E o discípulo é aquele que segue uma disciplina para ficar semelhante ao mestre. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Então o texto é muito claro em falar que ele, visando o aperfeiçoamento dos santos, visando o aperfeiçoamento da igreja, então ele colocou 5 ministérios específicos para esse fim. Se você vai olhar em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver dons espirituais. Ali ele está falando sobre ministérios para o desenvolvimento e para o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós falamos hoje pela manhã sobre, por exemplo, o apóstolo. Hoje à noite nós vamos falar mais sobre o apóstolo e evangelista. Mas só para a gente conceituar e também para a gente situar no texto, porque hoje em dia a gente vê pessoas que se autodenominam apóstolos, né? Mas o contexto ali do texto bíblico, inclusive para confirmação da apostolicidade, e Paulo teve que fazer isso diante da igreja, a confirmação da apostolicidade tinha alguns requisitos. Tinha que ter estado com Jesus, ou estado com alguém imediatamente após Jesus, e sendo comissionado por Jesus. Então, nesse contexto aí, já muito apóstolo cairia. Já cairia muitos dos apóstolos que se dizem apóstolos, né? No contexto ali, você tem aqueles homens que estiveram diretamente ligados a Jesus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, e tantos outros ali que eu não sei o nome deles, Judas, Simão, tinha 2 Simão, né? 2 Judas também não tinha? Aí eu estou chegando perto, não sei os 12 não, mas eu estou chegando perto. Então tinha ali aquela pessoal ali que foi chamado diretamente por Jesus e eram chamados de apóstolos. Quando Judas caiu da posição apostólica, então a igreja colocou em votação, fez um sorteio e elegeram Matias para compor e ser o 12º apóstolo. Mas parece que não houve uma aprovação do Espírito Santo, porque só aparece Matias naquele momento. Foi eleito Matias para ser apóstolo, e ele não aparece mais. Por fim, você tem a chamada de Paulo, e Paulo então completa o time, vamos dizer. Paulo então, ele é chamado pelo próprio Jesus, e um dos requisitos que Paulo apresenta como sendo aquilo que vai chancelar, que vai dar autoridade apostólica para ele falou: eu fui chamado pelo próprio Jesus. Não foi ninguém que me convidou para ser apóstolo. Eu não fui escolhido por nenhum de vocês. Eu estava num determinado lugar, numa determinada estrada, e ele apareceu para mim e me chamou para. Então, a apostolicidade tinha a ver com isso, ser chamado diretamente por Jesus.
Nesse contexto da igreja primitiva, nas igrejas primitivas, todas foram fundadas pelas mãos dos apóstolos. Obrigado, jovem. Todas as igrejas do contexto do cristianismo primitivo surgiram através do trabalho dos apóstolos, né? Então, ele deu apóstolos para fundar a igreja. O apóstolo é aquele que vê longe, é o missionário, é aquele que vê longe, é aquele que vai. Hoje seria comparado aos missionários, né? Ele vê os campos brancos ao longe, ele vai lá. Ele vai lá para iniciar um trabalho, constituir uma liderança, deixar um trabalho edificado para que aconteça a obra. Então a gente viu o apóstolo, o profeta, a gente viu a questão dos profetas na igreja primitiva ou nas igrejas primitivas, considerando a questão de que nas igrejas primitivas eles não tinham livro. Eles são dissidentes, eles saem do judaísmo, que era uma religião do livro. O judaísmo tinha a Torá, que eram os livros de Moisés, tinha os livros sapienciais, tinha os livros poéticos, que tudo isso tinha os comentários dos livros, e esses livros todos é que embasava a vida do judaísmo. Todo o contexto sinagogal, né, que acontecia na sinagoga, que era apresentado na sinagoga, era leitura de livros e acompanhar aqueles livros. Só que o cristianismo não tinha um livro. É por isso que no princípio do cristianismo, eles ainda eram meio judeus. Foi na porta do templo que Pedro e João curaram um coxo. Eles estavam indo para a hora da oração. Eles ainda tinham um comportamento judaico, porque eles não tinham um livro de orientação cristã. Porque não existia o cristianismo ainda. Existia uma movimentação que estava saindo do judaísmo. E como eles não tinham um livro de referência, eles precisavam de uma palavra espiritual, que era dado através dos homens que eram chamados profetas. Que eram homens que tinham um discernimento espiritual. Eles falavam assim, olha, vamos fazer assim que Deus está mostrando que é por aqui. E eles iam sendo direcionados pelos profetas. Nós citamos aqui, por exemplo, as filhas de Filipe, 7 filhas profetas. 7 ou 4? 7 mesmo, né? Não, era 4. 4 filhas de Filipe. Nós citamos aqui o Ágabo, Atos, na altura do 19, mais ou menos ali, tem um profeta chamado Ágabo, que estava na igreja. Esse Ágabo falou assim, irmãos, Deus está me mostrando que vai haver uma grande fome no mundo, vamos nos preparar para essa fome. Então eles ajuntaram recursos, mandaram para os irmãos pobres da Judéia, para que eles pudessem ser alimentados, e a fome de fato veio. Então a palavra de sabedoria, a palavra de orientação espiritual, era dada por parte de homens que tinha a iluminação divina e falava da parte do Senhor, para a igreja. E eram os profetas, né? Também nós falamos sobre os evangelistas. O evangelista é o pregador itinerante, era o sujeito do lado de fora. É o pescador que jogava a rede e trazia todo mundo para dentro da igreja. É um Filipe, que era um apóstolo e ao mesmo tempo também, era apóstolo não, Filipe, que era um diácono e ao mesmo tempo também era evangelista. Ele foi a uma rua deserta, onde tinha um homem lendo o texto bíblico, e ele foi lá e orientou esse homem. Você está entendendo? Não, deixa eu te explicar. E ele explicou e ganhou aquela alma para Jesus. Filipe ganhou o eunuco para Jesus numa estrada. Esse eunuco foi para a sua terra. Ele era um eunuco, ele era um funcionário da rainha, uma das rainhas do continente africano, e o evangelho chegou na África por causa dele, através do trabalho do Filipe, que ganhou aquela alma. Então, o Filipe não foi tão longe, que foi em Samaria, né? Ele não foi tão longe, diferentemente do apóstolo que ia mais longe, ele não foi tão longe, mas ganhou uma alma que depois ganhou um continente inteiro. E o evangelista também era alguém que ficava do lado, orientando, discipulando as pessoas que eram salvas. Por exemplo, Barnabé foi um discipulador de Paulo. Paulo talvez não seria Paulo se não tivesse ali o evangelista Barnabé, que além de evangelista também era um mestre. A Bíblia diz que Barnabé tinha muita sabedoria, tinha uma boa fala, ele sabia explicar, sabia ensinar as escrituras. E Barnabé então foi aquele que orientou Paulo, que discipulou Paulo e levou Paulo a ser o grande Paulo que foi. A Bíblia fala sobre Áquila e Priscila e tantos outros ali que eram evangelistas, que trabalhavam no corpo a corpo, levando pessoas para dentro da igreja. E aí você tem também os pastores são aqueles que cuidam das almas que vêm. Então aqueles que o evangelista coloca dentro, o pastor cuida dessa alma, está sempre cuidando, sempre preparando, discipulando, enxergando habilidades e motivando. Eu falei pela manhã aqui
que eu nunca dei um treinamento efetivamente de liderança na igreja. Falei que já fui frustrado pelo menos 2 vezes quando tentei fazer isso, porque eu não segui um método. Tenho dificuldade com métodos. Eu tenho dificuldade com métodos, eu tenho dificuldade com engessamento. Isso dificulta para certas coisas. Então eu não consegui dar treinamentos na igreja ainda sobre liderança, mas sempre tentei fazer mentoria. Mentoria indireta. O cara nem sabe que está sendo mentoria, está recebendo a influência, mas eu estou do lado dele. Às vezes dou uma empurrada para o sujeito. Tem gente que nunca pregou na vida. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu falei, vai lá, irmão, vai lá que vai ser benção. E daqui a pouco o irmão vem tremendo, a segunda vez já não treme tanto mais. Então a gente vai tentando, né? Deus me deu essa habilidade aí de tentar ir motivando. Quem é líder aí sabe que de vez em quando eu falo no ouvido. Dá uma cochichada no ouvido, dá um toque aqui e ali, para ir. Porque é o trabalho pastoral, desenvolver liderança, motivar pessoas, empurrar pessoas, dar autonomia para as pessoas. O pastor olha e Deus mostra, né? Então era o trabalho do pastor. O doutor, ou o mestre também, né? O douto, né? É o doutrinador. As pessoas que o evangelista coloca dentro da igreja, e que o pastor cuida, o doutrinador, o doutor, ele vai doutrinar essas pessoas, ele vai alinhar a fé, ele vai dizer à pessoa como é que está o esquema da fé dele ali. Hoje pela manhã na escola dominical tínhamos 5 pessoas, se não me falha a memória. Era 5 mesmo? Era 5 mesmo, Vitória? Era 5, né? 5 pessoas, eu falei, somos 5, todos cremos em Deus, todos cremos em Jesus, todos cremos no Espírito Santo, mas a nossa fé é diferente. Aqui somos mais de 5. A nossa fé, a nossa experiência de fé, a nossa caminhada com Deus, ela é diferente pelas experiências particulares que Deus dá a cada um. Existe uma uniformização, pontos principais nos unem, mas há uma diversidade de experiências que trabalham nesse contexto. É a diversidade no meio dessa unidade que o Espírito Santo é capaz de fazer. E o doutrinador é o cara que vai uniformizando isso. Para evitar os descambar para lá e para cá, ele vai, uma ovelha tenta para lá, ele pega o cajado e dá uma cajadada aqui, puxa para cá. Doutrinador é o pastor, é o professor de escola dominical, é o orientador de um modo geral, é pessoas que têm realmente doutrina, e o apóstolo Paulo falou, aquele que tem doutrina, ensine doutrina. No caso, nós citamos aqui Barnabé, que era um doutrinador. Então essa foi uma prévia do que nós falamos pela manhã. Falamos que Deus tem interesse no nosso aperfeiçoamento, né? Versículo 12, por gentileza, jovem. Olha o que diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo, é interesse de Deus. No gerenciamento que o Espírito Santo faz da igreja de Cristo, no gerenciamento que ele faz, existe um desejo. Não é um direcionamento, um gerenciamento aleatório. Não é para o bem-estar, é para o cumprimento de uma obra. A igreja tem uma obra a cumprir. E Deus sabe como você se encaixa nessa grande obra que Deus quer cumprir. Então Ele vai te aperfeiçoar para que você tenha habilidades para a realização desta obra, né? Deus quer nos aperfeiçoar. O texto fala, querendo. Deus quer nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar é tornar o mais próximo possível do perfeito. Considerando que, uma vez que o pecado entrou no mundo, a nossa vida espiritual, a nossa sensibilidade espiritual, o nosso homem interior espiritualmente falando, murchou. E destituídos estamos da glória de Deus. Só temos como ver a glória de Deus através do Espírito Santo de Deus, que nos revela aquilo que é importante para transformar e para mudar isso que está distorcido dentro da gente. Tudo aquilo que o diabo distorceu dentro da gente precisa ser refeito. E o trabalho do Espírito Santo é esse aí, aperfeiçoamento, mudar o que está desfeito dentro de nós, o que sofreu dano dentro de nós pela presença do mal. Esse é aperfeiçoamento, é uma planificação, é o trabalho que o Espírito Santo tem para realizar na nossa vida. E Deus quer isso. Sem esse aperfeiçoamento, não tem céu. Se você é o crente Gabriel, nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, você não vai para o céu, irmão. Porque você precisa ser aperfeiçoado, você precisa ser lapidado, você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não consegue te transformar, não consegue me convencer do meu pecado, da justiça e do juízo, se Ele não consegue fazer isso em mim, eu não tenho parte com Ele. Eu estou competindo com Ele.
Entendeu? É dura essa palavra, mas é uma realidade. Eu simplesmente não quero ser transformado. Eu não quero perdoar, eu não quero amar, eu não quero as virtudes que o Espírito Santo quer produzir em mim, eu não quero para a minha vida. E eu estou achando que eu vou para o céu. Não sei que céu é esse. Deve ser um céu com S. Deve ser um céu com S. Está certo. O céu. O céu de Jesus. Porque o céu de Jesus só vai entrar aquele que o Espírito Santo conseguiu convencer. Aquele que tem a marca de Cristo. É esse. O que tem a marca de Cristo que vai entrar. Quem não tem a marca de Cristo não entra no céu. E a marca de Cristo é essa transformação. Essa mudança que Ele promove no coração das pessoas. Então, Ele nos deu dons. O texto fala lá, subindo Ele aos céus, deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele nos deu dons. Os dons, as habilidades, a presença do Espírito Santo na nossa vida é um upgrade para a nossa vida. Uma linguagem moderna, né? É um upgrade que faz com que a gente venha extrapolar a nossa humanidade caída. A minha humanidade caída, falida, que não consegue vislumbrar a glória de Deus, não consegue produzir bem nenhum, ela recebe um upgrade, uma presença do Espírito Santo que faz ela extrapolar essa humanidade caída, para que eu possa ser semelhante, chegando à estatura do varão perfeito, que é Cristo. O versículo seguinte fala sobre isso. Põe o 13, por gentileza, jovem. Olha lá. Quando Ele deu dons buscando aperfeiçoamento, é para que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele quer nos planificar. Você não foi chamado por Jesus para ficar do jeito que você foi chamado. Você tem que ser transformado por Jesus e ficar semelhante a Ele. O trabalho do Espírito Santo é esse. Jesus não é um modelo para eu seguir as regras dele. Não, Jesus é aquilo que eu tenho que ser, e o Espírito Santo quer me transformar nisso. Pensa na sua vida cristã, desde quando você aceitou Jesus até hoje, quanta mudança você já percebeu que aconteceu na sua vida? Eu conheci um senhor, e ele falava assim, rapaz, eu era um perigo, andava com arma na cintura, qualquer coisinha, e ele era um diácono chorão, ele escutava um louvor abençoado desse, assim, ele chorava, grandão, bigodudo, gente grande, bigodudo, dá medo na gente, né? Careca ainda por cima, você fala, nossa, esse cara vai me pegar. E o Rui não é grandão, mas careca e bigodudo tá. Então o cara bigodão, parecia uma andorinha aqui assim, ó, carequinha, grandão, com a voz forte, ele era baixo, e um baixão mesmo. Olha que a voz grave, que negócio desse tamanho, mas manteiga derretida. Ele falava, irmãos, o Espírito Santo fez uma obra na minha vida. Eu era um perigo, eu andava armado, eu dava tiro, usava droga, era um perigo. Subia os morros do Rio, ele veio do Rio, subia os morros do Rio, em perigo. Mas hoje, irmão, ele vai ler um salmo, hoje ele faleceu, recentemente inclusive, deve ter uns 2 anos. Ele ia ler um salmo, chorava, o Senhor é meu pastor, fazia ele chorar. O Espírito Santo estava ali naquele coração brutamonte ali, estava lá o Espírito Santo lá dentro trabalhando, sabe? Porque o reino de Deus tem que crescer para dentro, é para dentro que ele cresce, é transformando o homem interior que ele cresce, e à medida que ele vai transformando o homem interior, a minha vida vai começando a ficar cada vez mais nas mãos de Cristo, e eu vou podendo ser usado por Ele, vou sendo aperfeiçoado. Você não vai ficar parecido com Jesus de olho azul. Jesus não tinha olho azul, né? Mas enfim, o Jesus que você vê na sessão da tarde aí, semana que vem você vai ver um Jesus em sessão da tarde aí, na outra semana, né? Você vai ver um Jesus em sessão da tarde com olho azul, cabelinho louro. Você está achando que você vai transformar nisso? Não, você vai continuar do jeito que é mesmo. Barrigudo, feio, preto, cabelo curtinho, do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas aqui dentro, o Espírito Santo vai transformando para ficar igual a Jesus, parecido com Jesus. Isso é aperfeiçoamento. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E é o maior trabalho do Espírito Santo. Não tem milagre maior do que esse. Um cego voltando a enxergar, ouvindo a enxergar, um surdo voltando a escutar, ou começando a escutar, um aleijado andando. Não são milagres maiores do que esse, de uma vida transformada pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus falou o seguinte, é melhor você entrar no céu sem uma mão, sem um olho, do que ficar fora do céu porque não se deixou transformar, cara.
curar você é fácil, muito fácil. Toma sua cama e anda direto. Mas aí, vamos lá. Então, os dons são recursos poderosos. Jesus falou, virá sobre vocês poder. São recursos poderosos que nos fazem extrapolar a nossa natureza caída. Ele nos deu a igreja, onde nós temos não só a oportunidade, mas é a oportunidade e o privilégio de deixar os dons fluírem. Permitir que o meu dom te alcance e você permitir que o seu dom me alcance. E assim a gente vai crescendo. Eu me lembrei essa semana, e isso foi uma das razões que eu pensei nessa mensagem para hoje. Eu me lembrei de um diácono velhinho, e tinha, não vou falar a idade não, porque se alguém tinha uma idade parecida, vai falar, tá me chamando de velho. Porque um dia eu falei assim, uma senhorinha de 50 anos, a Rô quase me bateu, senhorinha de 50 anos? Acabou comigo. E hoje eu estou quase com 50, eu sou um senhorzinho de 50. Mas vai vendo, um senhorzinho, muito crente, cabecinha branquinha, diácono, colocava o terninho dele, ia para a igreja, de onde eu era. E aí eu fui, o pastor me chamou, me orientou, falou que queria colocar o meu nome para compor o corpo diaconal. E aí esse senhorzinho colou em mim. Ele não podia me ver. Ô Cláudio, vem cá. Culto de quinta-feira, culto de oração. Vamos orar, meu filho. Ele colou em mim, foi meu pai na fé. E eu só lembrei disso esses dias. Eu, na época, eu não percebi isso. Que ele fez uma mentoria indireta. Ele não falou comigo, eu vou te orientar. Não, ele sentiu de Deus, vou colar nesse menino. E colou em mim. Aí um dia a gente estava num culto de domingo, o pastor estava pregando. E o pastor começou a chorar, pregando, chorando, não conseguia nem pregar direito. Ele falou assim, ele sentou do meu lado, tá vendo isso aí? O pastor está cheio do Espírito Santo, isso pode acontecer contigo. Se você buscar, acontece contigo também. Eu achei, aí esses dias eu estava lembrando, eu falei, irmão Roldão, o nome dele. Falei, rapaz, que benção, ele colou do meu lado, ele estava me explicando a fé. Explicando o que acontecia, ele estava explicando. O Espírito Santo está aqui, ó. Aí um dia eu tocava guitarra na igreja e ele falou assim, toca a música O Homem das Mãos Furadas. Quem é mais antigo vai saber da música do Homem das Mãos Furadas. Ele falou, uma vez eu cantei essa música num culto, 5 pessoas aceitaram Jesus. Terminei a música, eu perguntei, quem quer aceitar Jesus? 5 pessoas vieram à frente. Toca aí, meu filho, toca aí que hoje eu quero cantar essa música no culto que eu estou sentindo de Deus. Ele cantou, ninguém se converteu. Mas a igreja sentiu a presença de Deus, sabe? Porque ele tinha muita sinceridade na fé. A gente via assim, de repente se fosse eu, na idade dele, na condição dele, doente, cheio de problemas de saúde, eu ficaria em casa. Mas ele falou, não, o Espírito Santo quer me usar para eu passar para alguém tudo que eu aprendi sobre diaconato. E Deus me deu a graça de ser eu. Ele falou, eu vou conversar contigo, meu. Vem cá, meu filho. E orava comigo, e na época não tinha telefone, porque se tivesse, ele mandava até WhatsApp, mas não tinha telefone, não tinha... Quer dizer, tinha telefone, mas quase ninguém tinha telefone. Telefone era coisa de rico na época, né? Tem um tempinho isso. Então, assim, lembrando disso essa semana, eu falei, gente, tá vendo? Como é importante a mentoria, como é importante a gente permitir ser usado por Deus e deixar Deus usar na vida do outro, né? Aperfeiçoamento. Ele estava visando o meu aperfeiçoamento. E eu nem sabia disso, mas ele estava visando o meu aperfeiçoamento. Ele estava querendo me ver melhor, em melhores condições para servir a Deus. Você está entrando no ministério diaconal e para você ser um bom diácono, seja como eu. Mas ele não teve a presunção de falar isso. Ele só veio contando e mostrando a experiência de vida diaconal que ele teve. E isso foi o suficiente para que eu fosse pegando aquilo. Eu falei, gente, e foi gerando sensibilidade ao serviço diaconal. Entende? Então eu procuro fazer esse tipo de... E o meu pastor também no início fazia isso comigo. Eu procuro fazer isso, essa orientação indireta, né? Se você receber muita mensagem minha, eu ver que estou colando muito em você, pode ver que eu estou de olho em você. Mas a gente precisa permitir. Então, Deus nos deu o Espírito Santo para melhorar a nossa condição. E melhorar a condição da igreja, né? Então, a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo me usar, eu estou deixando que o Espírito Santo melhore vidas através de mim. E melhore a minha vida através de outras vidas. É um movimento simbiótico e interpessoal, um movimento produzido pelo Espírito Santo, que nos vai fazendo a gente crescer e se desenvolver.
É por isso que é importante você estar aqui. Eu falei isso pela manhã e repito agora. Tem gente que fala assim, eu sirvo a Deus em casa. Em casa você não tem o calor humano. A Bíblia diz que o homem com o seu semelhante, cresce, se aguça, né? Assim como ferro com ferro se aguça, assim é o homem com o seu semelhante. Eu preciso de calor humano. Deus falou, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Igreja somos nós reunidos. Igreja quando há essa movimentação do Espírito Santo no meio da gente, que usa a vida de um, usa a vida do outro e vai usando. Talvez você pense assim, como eu já ouvi, né? Deus não me usa mais não. O seu silêncio pode ser importante. A sua presença pode ser importante. Talvez sem falar nada. Não, mas eu não tenho cargo tal. Deus não está preocupado com cargo. Você acha que Deus está preocupado com cargo? Não está preocupado com cargo, não. A gente lê Apocalipse, nas cartas, né? Do Apocalipse, e fala assim, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. E aí a gente fala assim, aí a gente assimila o anjo com o pastor da igreja, não é isso? Já oraram por mim, o anjo da igreja, eu tomei um susto, foi Jesus. Se anjo pecar desse jeito, o céu está enrolado. Se o anjo, ao anjo da igreja. Para começar a conversa, nenhuma igreja primitiva tinha um líder só. Era sempre um colegiado. Era sempre um grupo. Todas as igrejas de Antioquia, Jerusalém, todas as igrejas, era sempre liderada por um grupo. Então não tem uma pessoa específica. Mas tinha uma pessoa responsável por ser o líder daquele grupo. Então aquela mensagem de Jesus no Apocalipse era direcionada a essa pessoa responsável, que passava por grupo de administração e chegava a todo o corpo. Mas ele não era especial, o anjo da igreja como uma pessoa especial. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós estamos no mesmo nível. No mesmo nível. O Espírito Santo é o mesmo para todo mundo. Ministra na vida de todos de um jeito específico para cada um. Trabalha os dons e habilidades, chama um ou outro de acordo com o interesse dele para o desenvolvimento da obra. Porque antes da igreja... Põe o título, por gentileza, irmão. Antes da igreja expandir, antes dela ir, ela tem que crescer para dentro. Uma pessoa que tem a habilidade, por exemplo, ou se sente vocacionado ou chamado para ser alguém que vai trabalhar na área de expansão da igreja, um evangelista ou um missionário, se ele não cresceu para dentro aqui, ele vai fazer besteira lá fora. Às vezes o cara não respeita o pastor, mas quer fundar a igreja. Às vezes o cara não respeita a liderança da igreja local, mas quer ser missionário. Não, primeiro ele tem que crescer para dentro. A pessoa que vai para o lado de fora, o evangelista, o missionário que vai para o lado de fora, ele recebe a orientação de quem está dentro. O mestre, o doutor, o pastor, o profeta. É quem está dentro que vai orientar ele. Já muitos casos aconteceram de Deus chamar uma pessoa para uma obra específica. Pastor, acho que a gente podia fazer esse ou aquele trabalho. E aí então a gente senta, a gente conversa, a pessoa não tinha pensado nisso. Porque às vezes a pessoa só viu o trabalho a ser realizado, mas ele não tem o modus operandi. Ele precisa de orientação. Às vezes a doutrina que ele está levando, ou a maneira dele pensar, porque já aconteceu de gente, em outro contexto, nós vamos começar uma congregação, aí veio conversar comigo. Começar uma congregação, tem almas sedentas lá, pastor, e eu estou fazendo um culto no lar, lá já está juntando bastante gente, e lá pode ser organizada uma congregação. E aí eu fui lá, para ver. E aí você vê o contexto da fé do pessoal, você vai lá e dá uma observada, você vê o estilo das pessoas, a maneira como as pessoas creem, o que é predominante naquele lugar, você vai vendo isso tudo. Coisas que o evangelista muitas vezes não vê. Ele só vê almas para serem salvas. Mas ele vai chegar lá, de repente ele fica frustrado porque as pessoas começam a sair, porque ele tenta levar um modelo engessado para lá, e chegar lá ele não se contextualiza. Mas o pastor chegou ali, ou alguém chegou lá com discernimento, olhou, viu, falou, nesse campo aqui, se você fizer isso, vai ser diferente. Na segunda igreja, eu liderei, quando eu era da área de evangelismo, eu liderei
A gente tinha 4 grupos de estudo nos lares. Pequenos grupos, 4 grupos. O estudo, o material era o mesmo, mas a didática era diferente. Era um grupo no Mundo Novo, era um grupo não sei aonde, um grupo não sei aonde. O contexto dos lugares são diferentes. Então eu conversava com os líderes, lá é assim, lá é assim. É mesmo, pastor? Pode ir por aqui. A sua fala vai encontrar campo fértil lá se for desse jeito. Dependendo do que você falar, num determinado lugar, o pessoal vai embora, não volta mais. É isso aqui que você vai... Não é dependendo do que falar do evangelho, não. O evangelho ele vai falar. Mas os recursos para falar do evangelho. Às vezes a gente pega muito estudo americano, né? Hoje em dia tem muito estudo no Brasil. Mas às vezes pega estudo americano e o cara fala assim... preguei o evangelho e almas se converteram, foi como uma belíssima tacada de golfe. Você dá uma tacada, a bola vai, direitinho. Mas ninguém joga golfe, você vai falar isso aonde? E às vezes a sensibilidade do orientador, do facilitador, né, que é o cidadão que faz o grupo acontecer, ele não tem a sensibilidade de mudar o linguajar para atingir as pessoas. E ele vai usando linguagens como essa e vai desanimando o povo. Esse cara está falando para mim, não. Esse cara não está falando nada para mim. E muitas vezes tinha grupo ali que eu peguei o estudo, estou contando uma experiência, tá, irmão? Não é para me gambar, não, é só para a gente saber que tem. Evangelizar não é só entregar um folheto, Jesus te ama, tem muita coisa que você tem que resolver. Teve grupo lá que eu tirei o livro. O líder falou assim, pastor, está acontecendo isso. Eu falei assim, então não leva mais o livro. Mas o que eu vou falar com eles? Bate um papo. Bate papo, escuta, ora. Leva uma palavra em cima daquilo que você vai ouvir ali na hora. E o Espírito Santo vai te dar sabedoria. No caso, nesse lugar, ele era mais um conselheiro. Porque a gente fica muito preso a papel, a revista. A gente tem que terminar a revista. Mas o humano, o ser humano, não fica preso a papel, a letras. O ser humano tem vida. Está acontecendo, a vida está acontecendo. Naquela semana o cara brigou com a mulher. Aí você vai lá falar com ele um montão de coisas que não tem nada a ver com a realidade que ele está vivendo. Como é que eu resolvo isso? É isso que eu preciso saber, como é que eu resolvo isso? E a pessoa que é líder do grupo de comunhão, ele tem que ter essa sensibilidade. Para falar de situações humanas, que está ali no dia a dia da pessoa. Eu tive um pastor, José Inácio, e José Inácio. Esse pastor, ele me ensinou uma coisa, eu aprendi uma coisa com ele. É interessante. Humanidade, calor. Pode parecer incrível o que eu estou te falando, mas aprendi isso com ele. No sentido de que a mensagem que ele pregava tinha tudo a ver com o que você ia viver na segunda-feira. Ele pegava um texto bíblico, lá de Jesus, 2000 anos atrás, e ele fazia você se sentir dentro do texto e pegar esse texto, vestir durante o culto e viver a sua vida. Muito prática, mensagem muito prática. Não tem nada de teoria. Quer dizer, não é que não tinha nada de teoria, mas ele deixava a teoria em segundo plano. Às vezes a teoria atrapalha. Expansão tem a ver com calor, ser humano, cheiro de gente, pele. Expansão tem a ver com isso. Então, quando você for no campo para evangelizar, pense nisso. Eu estava até lembrando, quarta-feira, eu acho que eu falei aqui sobre um pastor, colega, amigo meu, amigo particular meu, que foi eleito para assumir uma igreja, e ele ficou todo empolgado, era o primeiro ministério dele. Então, ele comprou um terno, uma camisa bonita, microfibra, não sei de quê, não precisa nem, né? Lavou, balançou, pau vestir, que não tem nem uma gravata bonita, um sapato chique, mandou lavar o carro, deu uma lustrada boa e foi lá para tomar posse. Foi uma benção. 3 meses, ele estava com camisa de gola careca, né, é camisa comum, calça jeans, tênis, domingo à noite pregando. E aí ele falou o seguinte, olha, se eu continuasse vindo na igreja com a roupa social bonitona que eu estava vindo, eu estava até ofendendo os irmãos, que era uma igreja pobre. Então eu preciso me contextualizar. Ele ganha ainda um bom salário, aposentado do serviço público.
tem um bom salário. Então ele pode se vestir bem, pode ter um bom carro, mas ele falou, não teria condições de chegar na igreja, para pastorear a igreja, subir no púlpito e pregar, com os irmãozinhos simples. Simples. Então, percebe como é que evangelizar tem a ver com isso? Eu estou falando de expansão, falando de quem vai para fora. Tem a ver com isso. Tem a ver com você sentir, ter o feeling, né? Sentir onde você está indo. O evangelizador ou o evangelista é alguém que precisa, então, ouvir a orientação de quem está dentro. Até porque também, muitas vezes, ele se coloca em situações de risco por amor a almas. Mas ele se coloca em situação de risco por amor a almas. Né? Já passei por situação assim. Eu levava estudo para uma senhora no Vila Esperança 2. Dava estudo bíblico para uma senhora no Vila Esperança 2, todo domingo de tarde. De vez em quando, a senhora mandava mensagem para o pastor, ligava para a igreja. Fala para o Cláudio não vir não, tem tiroteio aqui. Mas eu tenho que ganhar essa alma para Jesus. Mas o pastor me orientava, olha, toma cuidado, vai devagar. O dono da obra é o Espírito Santo. Entende? Então o evangelista precisa ter essa habilidade aí. Ele precisa se aprofundar em conhecimento, porque uma vez que o evangelista é o cidadão de linha de frente, ele é quem vai de fato como ovelha no meio de lobos, mesmo, de verdade, ele tem que ter revestido da palavra. O evangelista é o cidadão que vai lá. Eu estou pregando aqui, ninguém, quer dizer, não sei, né, mas ninguém vai ter coragem de levantar a mão e me questionar. Não concordo com isso não, pastor. Mas o evangelista vai dentro da casa da pessoa, lá ele vai ser questionado. Entendeu? Fora do ambiente de culto, ele é questionado. Fora do ambiente do culto, é apresentado para ele um outro, não, mas eu penso assim. Você pode até pensar diferente de mim. Estou pregando aqui, você pensa diferente, mas você vai ficar na sua. Daqui a pouco ele para de falar, tá bom. Não esquenta a cabeça, não. Mas vai na casa da pessoa levar um estudo bíblico. Não sei quem aqui já fez discipulado. Não sei quem aqui já foi nas casas fazer discipulado, foi pregando evangelho na rua, de pessoa amassar o folheto e jogar na sua cara. De pessoa soltar o cachorro, que eu já tive que correr de cachorro. Domingo, 2 horas da tarde, eu suando, correndo, e o cachorro atrás. O cara falou, quer saber de evangelho? Nada não. Tem que estar revestido de oração. Você chega num lugar, já aconteceu, de eu chegar num lugar que a pessoa via vulto. Cheguei lá, já arrepiei tudo. O diabo estava naquela casa. Por isso que Jesus falou, vai de 2. Eu cheguei lá, uma criança chorando o tempo todo olhando para a parede, estava vendo vulto. Ora aqui, ora por nós. Falei, então ora por mim, por favor. Eu que estou precisando. Então o evangelista, a pessoa que é chamada para o lado de fora, pega a casca. O missionário pega a casca. Não quer dizer que os de dentro, o pastor, o doutor, o mestre, o profeta, quem está dentro, são as pessoas que Deus vai usar para ir orientando a pessoa que está do lado de fora. Para ele não desanimar, porque vai chegar lá fora e pode se frustrar. Porque Deus vai falar, olha, Renata Carvalho, tem uns meninos lá no Eldorado, a gente está com um trabalho evangelístico lá. Tem uns meninos lá no Eldorado, 29 crianças, atrás tem 29 famílias que precisam do evangelho. A Renata sentiu o chamado de Deus para essa obra e foi, está lá. Está lá, de vez em quando a gente bate uns papos. Mas se a pessoa vai crua, está arriscado voltar frustrado e achar que não tem essa chamada. Não dei conta, com a sua mente você não dá conta não. Estou falando que eu já voltei frustrado, já cheguei para o pastor e falei, pastor, não nasci para isso não. Ele falou, vou lá contigo. Aí eu falei, agora peraí. Agora ele vai comigo. Ei, vamos lá então, pastor. É o irmão mais velho, né? Aí meu irmão aí, fala agora. Aí ele falou, deixa que eu dê o estudo dessa vez. Só falou isso comigo. E foi comigo. Chegou lá, eu fiquei quietinho. Só vendo como é que ele conduzia as coisas. A casa era um barril de pólvoras. Eu era novo convertido.
E ele chegou lá, e do jeitinho dele, pastor Mário Rosa, chegou lá e de jeitinho dele, conversando, e pediu para eu orar. Não é isso, irmão Cláudio? Eu falei, pastor, é isso mesmo. E ele foi me introduzindo. Ó, semana que vem eu não vou poder vir não, o irmão Cláudio vai vir, tá? Aí já deu uma moral. Aí eu cheguei lá, o ambiente já estava diferente. Eu precisava do de dentro, para eu fazer o trabalho de fora. Domingo de tarde, se você quisesse me encontrar, estava no presídio. O cara uma vez chegou com um cigarrão de maconha desse tamanho, falou comigo aí, me dá R$10 aí. E no presídio você não pode entrar com nada, nem com cinto você podia entrar. Tem que tirar tudo, fica peladão, deixa tudo na porta. Você não vai entrar pelado, não. Se você tiver cinto ou algum sapato com cardaço, não pode, porque senão ele pode pegar aquilo e te enforcar. Então você tem que tirar isso tudo e entrar. Está lá o Alan que não me deixa mentir. Então se na portaria você é revistado, fica pelado, o pessoal te dá uma geral e depois você entra. Aí a gente entrava. Aí o cidadão com um charutão de maconha falou, dá R$10 aí. E já tinha sido orientado, não leva dinheiro. Eu falei, cara, não tenho. Ele falou, o que você tem para mim? Eu falei, o evangelho. Ele falou, aí ele começou a falar um montão de coisa. Eu descobri que o Monte Moriá foi o monte do sacrifício. Eu não sabia disso, descobri por ele. Ele falou, já li a Bíblia toda 2 vezes, eu sei tudo. Pegou, deu uma tragada no fumaça de cigarro e soprou a fumaça na minha cara. Cigarro de maconha, eu saí de lá doidão. Soprou fumaça na minha cara, eu fiquei doidão. Gente, doideira, que loucura. Aí o pastor falou, não assusta não, porque o trabalho de campo é assim mesmo. Eu falei, é isso mesmo, pastor? É. E todo domingo a gente estava lá no presídio, todo domingo, na fila lá, igual todo mundo, esperando para entrar. E um rapaz, ia eu, o pastor, e o Mauro, de Nova Jerusalém. Conhece Mauro? Aí um rapaz lá dentro se converteu. O rapaz se converteu e ele, assim, Deus orientou o pastor, falou, agora chega, acabou o trabalho de vocês. O rapaz se converteu e ele começou a fazer culto. A gente ia no domingo, todo domingo de tarde, passava a tarde inteira lá, e na acho que quarta ou quinta-feira esse rapaz reunia todo mundo que conhecia o evangelho e fazia culto. Ele começou a ganhar almas para Jesus dentro do presídio. Ele começou a ganhar. E ele ganhou também a confiança do pessoal do presídio. O pessoal dava a chave a ele. Um dia a gente chegou lá, cadê o fulano? Foi na padaria ali. Ele ia, comprava as coisas, ia na padaria. Ele virou amigo dos carcereiros, do pessoal do presídio. Tinha chave, tinha tudo. Ele ajudava a cuidar do pessoal. O pessoal que queria fazer rebelião, ele orava, mandava parar. Aí o pastor falou, nossa missão acabou. Talvez nossa missão aqui fosse ganhar ele para Jesus. Porque começaram a dificultar a entrada. Estava entrando muita gente no presídio de igreja. Aí começaram a dificultar a entrada. O pastor falou, vamos para outro direcionamento. Aí a gente foi fazer visita nos lares. Estava iniciando o bairro Nova Benfica. Você vê quanto tempo tem. Iniciando o bairro Nova Benfica. E a gente batia naquelas casas lá de Nova Benfica, pregando o evangelho. O cidadão quer ver o Faustão, a gente... Tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus? Aí foi nessa aí que o cara soltou o cachorro. Quer saber de palavra de Deus? Não, rapaz. Trabalhei a semana inteira, você fica falando de religião na minha cabeça? Pega Rex. E o Rex veio mesmo. Falei, está repreendido, Rex. Não adiantou não. Não adiantou repreender não. Saí correndo. Mas o pastor falou, campo é isso. Campo é isso. Então só para você ver se me vê aqui, né? Bonitinho. Você... Não, já. E foi, isso é pouca coisa, tá? Já preguei evangelho no Ipiranga, lá no final do Ipiranga, com uma senhorinha que era... A dona tinha uma casinha pequenininha, ela catava recicláveis na rua, né? Ela não tinha nem morada direito e tal. E eu estava lá. Se passava, eu pedia licença, o pessoal cheirando cocaína na rua. Dá licença, gente. Ia lá, toda terça-feira, eu e a Renata. Preguei evangelho. Vai para o campo, irmão. Se você foi chamado para ser evangelista, vai para o campo. Você vai enfrentar essa situação, mas você vai sair de lá melhor do que você entrou. Você vai ver a realidade da vida humana, como é que é. Você vai ver como é que funciona a vida humana, de fato, de verdade. Uma coisa é teoria, outra coisa é você estar lá no campo, no dia a dia do pessoal. Então, mas o bom é que a gente vai munido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva. Se ele te chamou para ser evangelista, ele vai te levar, vai te dar sabedoria. Você vai chegar lá, você vai fazer sua obra, você vai ver fruto do seu trabalho, né?
quando Deus olha para a IBEMAVE, quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê a filha que nós vamos gerar, os filhos que nós vamos gerar. Quando Ele olha para a sua vida, Ele vê os filhos que você vai gerar, na fé. Porque Jesus nos chamou para nos aperfeiçoar e para que a gente vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Entende? A gente estava falando hoje, eu já estou fechando aqui, para ficar tranquilo. A gente estava falando hoje, na escola dominical, sobre a dificuldade hoje de pregar o evangelho, e em virtude dessa dificuldade, muitos não pregam, porque hoje a gente está no contexto da pluralidade de informações. Então, quando você fala sobre salvação em Jesus, a pessoa bate no peito e fala, beleza, mas e a salvação no Buda? E a salvação pela reencarnação? Isso é antigo, mas hoje isso está com muita força. Hoje isso está com muita força, então você tem uma gama, hoje está todo mundo cheio de informação. Então você não é detentor da informação. E como a gente tem hoje o relativismo bem forte, isso significa que tudo que a gente fala é relativizado. Você fala assim, Jesus é Salvador. Ele fala, na sua ótica, né? Através da sua religião, né? Pela ótica da sua religião, Jesus é Salvador. Pela ótica da minha religião, é por aqui que a gente vai, não é por Jesus não. Já falaram comigo, a gente tem que parar com esse negócio de transmitir culpa, de transferir culpa, falar que a minha culpa está em Jesus. O que Jesus tem a ver comigo? O negócio dele é dele, o meu é meu. Eu vou pagar pelos meus próprios erros. Eu não vou ser salvo por Jesus, vou ser salvo pelo melhoramento da minha condição diante de Deus. E é assim. E aí a gente tem que estar munido desse Espírito Santo que direciona a igreja para esse tempo. Para esse tempo. Houve um tempo que você batia na porta, a pessoa abria e ouvia o evangelho. Hoje em dia você tem que bater o interfone. Se você falar só da igreja, acabou, já não te escuta mais. Tem grade, tem portão, tem interfone, tem tudo. Antigamente, se a pessoa chamava, tomava café. Já aconteceu também de chegar bater nas casas no Nova Benfica, no Vila Esperança. E a pessoa, vem meu filho, vem cá, eu acabei de fazer uma broa, senta aqui. Eu benção. Tem os louros também, não é isso? Não é louro que chama? Tem os louros também, para entrar na casa das pessoas e ser bem recebido. Então, Deus visa, Deus quer o nosso aperfeiçoamento. E para que a gente saia e pregue, a gente tem que aprofundar. A gente tem que crescer na fé. A gente tem que aprender a cuidar uns dos outros, aqui dentro. Não adianta pôr gente aqui dentro, você não cuida do próximo. O cara some 3 domingos, você não liga para ele, você não manda mensagem, não quer nem saber do cara, gente. Você vai chamar alguém para visitar a igreja para quê? Vai ficar mais um que você não vai cuidar? Vou levar lá para o pastor cuidar. Dá serviço para o pastor. Aí chega o pastor, fulano sumiu, hein? Você já procurou ele? Aí você já procurou ele, irmão? Às vezes Deus mostra para a pessoa de fora, para a pessoa que vai para fora, para a pessoa que tem habilidade, ou é chamado com o dom do evangelismo, às vezes Deus mostra um trabalho a ser iniciado. E a pessoa transfere a responsabilidade para outro. A pessoa diz assim, pastor, acho que a igreja podia fazer isso assim, assim, assim. E detalha a obra. Ele dá os detalhes. A igreja podia fazer isso assim, 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 naquele lugar, assim, ia ser uma benção, hein, pastor? Deus está chamando a pessoa, está muito claro, ele tem os detalhes do que tem que fazer. Mas seria uma benção, hein, pastor? Aí alguém pergunta para ele, 1 mês depois, 2 meses depois, e aquele negócio que você falou que podia ser? Eu falei com o pastor não fez nada, mas eu não fiz mesmo não foi eu que Deus, foi a mim que Deus chamou, não. Chamou você, irmão. Entende? Tem que dificulta as coisas, que é quando a gente transfere a responsabilidade, quando a gente não quer assumir a responsabilidade. Então, aperfeiçoamento e expansão, nós precisamos nos aperfeiçoar, precisamos crescer para dentro. Eu preciso crescer para dentro de mim, para eu expandir. A igreja precisa crescer para dentro, para expandir. Crescer no conhecimento, crescer na transformação pelo poder do Espírito Santo, crescer no cuidado, no amor fraternal, crescer nisso tudo, crescer nas virtudes do Espírito Santo. Para que esse mesmo Espírito Santo, que é o gerenciador, é o delegado por Deus para cuidar da igreja, possa também nos delegar, né, as mais variadas missões. Quando Ele me indicar ou me chamar para alguma missão, eu não vou sentir medo, porque eu vou saber que eu não estou indo da minha força, da minha sabedoria, estou indo por Ele. Isso tudo que eu falei aqui,
e poderia falar um montão de outras coisas. Eu estou dando testemunho, não estou falando para você pensar, como disse Paulo, pensar mais de mim do que convém. Não é isso, não. É porque às vezes você, o pastor está aí, né? Pastor, irmão, já ruiu um ossinho lá atrás. Bastante osso. Então, quando eu falo contigo assim, vai para o campo, mas faz isso, faz aquilo, é porque eu já estive lá, eu sei como é que é. Entendeu? Eu sei que aí eu te chamo aqui, vou orar contigo, vou te dar orientação para você não desistir. Porque senão você vai lá, acontece uma situação que você não goste, e até aqui dentro mesmo, né? A pessoa assume a liderança de um ministério e fica frustrado. Eu chamo o cidadão no cantinho e vou dando uns toquezinhos nele devagarinho, para ele não desistir, porque é assim mesmo. A gente está lidando com gente. Aí você chega de manhã, assim, tem 60 pessoas. Aí você, como pastor, quer que essas 60 pessoas voltem à noite. Você quer que volte. Você quer que o pessoal se alimente da palavra. Então você dá aquela palavra, aquela chicotada boa, aquela palavra boa. O cidadão fica até assim na cadeira e fala, nossa, eu tenho que vir à noite. Aí ele não vem à noite. Aí você fala, nossa, estou sem moral com a igreja, hein? Poxa, deu uma palavra lá, achei que o pessoal ia... Não adiantou nada, o pessoal não apareceu. Vou largar esse negócio, pastor. Vou falar com Deus, Deus. O negócio de pastor não dá dano para mim, não. E muitos líderes se frustram por causa disso. Porque ele acha que tem o controle dos liderados. Quando ele percebe que não tem, aí ele se frustra. Se isso está acontecendo contigo, líder, vai no gabinete comigo, troca uma ideia lá com a gente. Você vai ver que o negócio é diferente. De repente, mudando a estratégia, resolve. Entende? Porque é meu trabalho, inclusive, te orientar. Qual é o seu trabalho? Quando eu cheguei na IBMAV, Deus deixou claro para mim o que eu tinha que fazer. Eu cheguei até a comentar isso, depois eu falei, não devia ter comentado. Mas eu não comentei o quê. Mas ficou claro assim para mim, é isso, assim que você tem que fazer. É meu trabalho. Orientar, trabalhar, é meu trabalho. Te dar direcionamentos. Agora, qual que é o seu trabalho? Será que você foi chamado para o evangelismo? Será que você foi chamado para missões? De repente, amanhã ou depois, Deus vai falar contigo assim, ó, você escutou sobre a Espanha? Você escutou sobre a Europa? Vai para lá. Vai para lá. De repente, amanhã Deus vai falar isso contigo. Qual é a sua chamada? É missões? Talvez seja um apóstolo, né? Um missionário. Talvez seja um evangelista. Talvez seja um profeta. Talvez seja um pastor. Talvez você é um doutor, um mestre. Qual é a sua chamada? Para que lado que o Espírito Santo está soprando na sua vida? Tem que descobrir. Você tem que descobrir. Não tem que ficar nessa busca frenética para descobrir, não. Você tem só que observar a sua vida, porque a sua vida já está inclinada para isso, o tempo todo. Você que nunca percebeu. Essa mensagem é para fazer você perceber isso. Já está inclinado nessa direção. Há muito tempo, você só nunca percebeu. Entende? E de repente o Espírito Santo está usando essa mensagem nessa noite, usou de manhã e está usando agora à noite, para dar uma... Como é que é a palavra moderna hoje? Uma escaneada. Para te fazer dar uma escaneada na sua vida e ver, peraí, eu tenho essa vocação aqui, hein? Acho que eu tenho que ir nessa direção mesmo. Hein? Aí se investe nisso, para Deus te usar. E você vai ser uma bênção ainda maior nas mãos de Deus. Amém? Nós estamos chegando ao final desse culto. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua vinda aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã tem culto 20 horas na casa do Marcão. Amanhã nós temos um culto lá. Nós estamos voltando devagarinho com o culto no lar. Então, uma bênção. Unidos venceremos. Ei, bênção, hein? Então amanhã nós estaremos lá. Se esforce para estar presente, que é muito bom, é muito gratificante, né? Esse culto no lar é uma das coisas que me empolga bastante. É tão gostoso esse contato com as pessoas. Vou chamar aqui à frente a Yasmin. Yasmin tem um recadinho para a gente. Depois eu quero orar pelos aniversariantes da semana.
Yasmin tem raízes profundas, né, Yasmin? Ô, glória. Boa noite, igreja. Nós, os adolescentes, a gente não parou com bazar, viu? Se você tiver qualquer doação de roupas, sapato, entrar em contato com algum adolescente ou a Marcela e o Lincoln. Também não se esqueça de dar uma olhadinha no nosso bazar ali, que nós estamos arrecadando para missões, viu? Muito obrigada. Fala bem, né? Ela falou comigo hoje de manhã, depois da mensagem. Pastor, meu negócio é por aí, hein? Esse negócio de profetizar, negócio de pregar, é por aí. Falei, você fala bem. Está no caminho certo. Alguém faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Tem alguém? Não? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado permanente sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de servir ao Senhor, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que as tuas bênçãos sejam sobre a vida do teu povo. Despeça-nos, ó Deus, deste santuário com a graça do Senhor. E nos dê, ó Deus, uma semana abençoada de vitória na presença do Senhor. Que teu Espírito Santo encontre um lugar para plantar essa palavra nos nossos corações, para que ela possa germinar e a nossa vida ser transformada de acordo com a tua vontade soberana. Assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê uma semana de vitória na presença do Senhor.